A persistência é a minha capacidade de saber qual é o meu objetivo e ir atrás desse objetivo. O grande problema que a gente tem são pessoas inflexíveis que não conseguem entender qual é o objetivo delas. São pessoas que não são persistentes, elas são rígidas. E a rigidez é o oposto da persistência. Que não é essa persistência heróica de que eu preciso nunca desistir. Então, se eu vou começar uma coisa, eu tenho que ficar para sempre naquilo, mesmo que seja uma questão que me faça sofrer. Ou ao contrário, né? A qualquer custo eu largo as coisas. Normalmente, quando a gente pega essas crianças e a gente dá para ela novas possibilidades de pensamento, ela é capaz de chegar naquele mesmo ponto de diferentes formas. Isso traz uma tranquilidade emocional, isso traz uma tranquilidade cognitiva. E onde a persistência entra? Não vou poder fazer hoje, mas eu posso fazer amanhã. A persistência tem a ver com a espera. A teimosia tem a ver com uma inflexibilidade cognitiva que não aguenta a espera, que não aguenta o momento. Então, é uma geração que tem um foco diferenciado, mais curto, em que as coisas são muito rápidas, né? O passar da telinha faz as coisas serem muito rápidas. A ideia da persistência nesta fase, ela é importante porque ela vai ajudar nessa visão de foco, de análise, de processo. Então, por exemplo, se você começa a poupar R$ 100 por mês, você em 3 meses não vai ver muita diferença, mas em 2 anos, em 5, 10 anos, você pode acabar dobrando o seu patrimônio. Mas para você chegar até lá, você precisa de persistência, foco, disciplina e se manter naquela trilha. Saber onde eu quero chegar, em saber esperar o momento para conquistar aquilo que eu quero chegar e saber principalmente que eu posso não conseguir daquela forma, mas eu tenho outras formas de resolver aquele problema, de resolver aquela situação, de me relacionar com as pessoas, que também podem ser prazerosas e que também podem me levar ao mesmo objetivo. Ser persistente envolve eu saber ser persistente no quê? E eu saber que conhecimentos eu estou trazendo como base para me manter naquele objetivo, para ser persistente naquele objetivo. Se esses pensamentos que eu trago como base, eles são limitados, são reduzidos e não levam em conta o ambiente que eu estou, as pessoas que eu estou, ou as estratégias que eu tenho naquele ambiente, eu fico muito rígido numa estratégia, a gente está muito mais próximo da teimosia. Mas quando eu posso lidar com diferentes pensamentos, diferentes possibilidades e diferentes ambientes, eu posso resolver aquele problema, eu posso persistir numa possível resolução de problemas. Então, a persistência, ela envolve justamente eu poder entrar em contato com aquilo que eu sei, com aquelas diferentes possibilidades que eu estou vendo naquele ambiente, mas trazer esse conhecimento como recursos para me manter ativo naquela situação, naquele contexto e naquele ambiente. Sou persistente, mas atrás de qualquer persistência, qualquer comportamento persistente, a gente tem emoções. O ser humano não é capaz de controlar as emoções, de regular essas emoções, porque as emoções são um mecanismo biológico. Então, eu ser persistente envolve eu poder regular o meu pensamento frente àquela emoção. Eu não preciso de desistir porque eu me frustrei emocionalmente. Eu posso manter os meus objetivos num outro momento, num outro contexto, numa outra situação. Por quê? Porque aquela emoção vai ser reativada. Classificar uma emoção como boa e ruim é social, não é do cérebro. Todas as emoções, elas são muito importantes para o cérebro. E que muitas vezes aquela frustração vem da possibilidade de eu entender que não foi do jeito que eu quero, mas como que eu posso querer de uma forma diferente para alcançar aquele mesmo objetivo? Como que eu posso ser persistente lidando com as emoções e trabalhando com o conteúdo emocional? Quando eu consigo perceber a emoção que está por trás daquele meu comportamento, eu consigo liberar os pensamentos que estão associados com aquela emoção e reorganizar o meu funcionamento. É importante a gente se apoderar daquilo que a gente sabe, mas é importante que a gente possa perceber que o saber não é exclusivo de uma pessoa e não existe um único saber.
Diferentes pontos de vista podem enriquecer o nosso saber. Isso vai me permitir persistir naquele objetivo, pensando de formas diferentes. A nossa sociedade gosta muito de pessoas altivas, que falam com segurança, que falam com certeza. Eu acho que o ponto mais importante que a gente pode ensinar para um filho ou para um aluno é: vamos pesquisar? Vamos procurar? Eu penso uma coisa, o que você pensa? Quais são outras pessoas? Será que elas pensam diferente? Por que essa pessoa pensa diferente? Ser persistente envolve ter muitos pensamentos e poder lidar com diversidade de pensamentos e diversidade de comportamentos. Vale a pena permitir que pessoas diferentes vivenciem situações da forma como elas pensam, que elas acreditam que sejam as melhores, para que a gente possa unir experiências, para que a gente possa reunir isso. É o grande foco da gente construir pessoas socialmente e mentalmente saudáveis. A criança ela é convidada a fazer um exercício de refletir dentro do orçamento da família quais são as prioridades, o que ela vai colocar em primeiro lugar. Você então vai estabelecer, por exemplo, um valor para poupar todo mês para realizar algum objetivo. Sem persistência, por mais que você coloque no papel, lá no orçamento, que você vai poupar todo mês, sem persistência, isso fica muito difícil. Então, a ideia é que trabalhando a persistência, a gente consegue realizar esse objetivo que foi estabelecido pelo jovem, pela criança, em conjunto com a família. A ideia é realmente trazer a família para perto, para refletir juntos sobre essa questão de orçamento. Quanto antes a gente trouxer esse tema para o universo da criança, do adolescente, mais fácil ele vai trabalhar isso no futuro, quando ele estiver recebendo seu próprio dinheiro e ele tiver que estabelecer as suas prioridades. Então, ele já sabe fazer isso, porque o projeto, né, o tema já convidou ele a fazer esse tipo de exercício. Como é que a gente organiza a nossa agenda, o nosso dia? Quanto tempo a gente dedica para cada atividade? Então, quantas horas você usa para dormir, para se alimentar, para se deslocar de um lugar para outro, para estudar, para brincar, para, enfim, se divertir com os amigos e tudo mais. E é importante ele começar a ter a clareza dessa divisão de horas. Inclusive, existe uma questão que é o tempo de uso das redes sociais. Então, muito importante trazer para a consciência desse jovem, já desde o início, essa questão da distribuição do tempo do dia dele, para que ele tenha uma relação mais produtiva com o tempo e não se perca. O outro aspecto que é abordado nesse tema é a questão dos juros e o valor dos juros ao longo do tempo. Então, vai mostrar para ele que o tempo ele tem um valor no processo, que quanto antes você começa, mais você vai obter no futuro, mas desde que você persista, desde que você não saia do rumo, né? Que é melhor a regularidade do que a rentabilidade. Então, essa ideia de regularidade, de persistência, é o que vai trazer os melhores resultados. Eu preciso entender o que é realmente possível sonhar. O que é sonho palpável e real? O que é aquele sonho do herói? Esse é o sonho característico também dessa adolescência. Eu quero ser aquele herói que eu me espelho. Mas eu preciso aprender a ter esse sonho real. Esse sonho da meta. Esse sonho de o que eu desejo. Então eu vou testar. Olha a persistência aqui. Eu vou experimentar. Este sonho pode se prolongar a médio e longo prazo, mas para isso eu preciso saber planejar e executar e entender se ele é verdadeiramente possível e se realmente é o que eu quero. É importante isso também, né, que nas famílias a gente dê espaço para essa experimentação. Isso não vai te levar a lugar nenhum no futuro? A gente não sabe. Às vezes são dessas experimentações que a gente vai conseguir chegar em grandes profissionais ou grandes pessoas. É muito bom para eles, numa fase de desenvolvimento, entenderem o que é sonhar, se permitir sonhar e se permitir vivenciar. A gente pode ser tantas coisas e a gente pode mudar de ideias.
E isso é o que move a vida. Porque hoje eu não preciso ser algo, eu posso ter preferências, né? A ideia aqui é planejar ações das preferências, mais do que ser. Porque a gente não é. A gente está em constante transformação. Então, por isso, a ideia da persistência, da análise, da vivência e da reflexão sobre isso, para ver se eu continuo, se eu paro, se eu melhoro. A percepção dos meus talentos e dos meus desafios. Muito mais do que definir crachado que eu vou ser, é organizar, perceber e experimentar de uma forma organizada, para que eu possa ter conclusão. Então, a persistência, ela tem esse olhar. E aqui nesse campo, agora, já começando a olhar meu campo profissional, também precisa ter isso. O que é esperado é justamente essa habilidade de fazer escolhas, de definir suas prioridades e de persistir, de entender a necessidade de se manter no foco ao longo do tempo. Eu ser persistente para adquirir algumas coisas, mesmo com uma série de dificuldades. O não desistir, mas o me reprogramar. Então, acho que a gente vai conseguir perceber que a gente atingiu os objetivos que a gente queria nesse 7º ano, se a gente perceber que a criança está lidando melhor com as emoções, com os pensamentos e, principalmente, está parando para pensar em quais são as novas formas de ação frente àquela mesma situação, frente àquele objetivo que ela tem.